E aí, beleza? Estou aqui para mais uma videoaula e vou falar então de genética, ou pelo menos os seus conceitos básicos, certo? Uma introdução à genética. Vocês estão vendo aí algumas figuras que representam bem o estudo da genética, como por exemplo esse heredograma, que ao longo dessa sequência de vídeos a gente vai entender o que significa isso, mas só resumidamente, o quadrado vai representar o sexo masculino, enquanto o redondo o sexo feminino. Esse tipo de ligação representa pai e mãe, e esse tipo de ligação aqui representam os seus filhos e, por consequência, os irmãos. Quando a gente tem aqui uma estrutura pintada, nesse caso aqui da cor preta, representa o aparecimento de alguma característica, certo? Mas não vou entrar em detalhe nisso agora. Um conceito importante que a gente tem que entender é o de gene, ou de genes, né? O conjunto de gene de um indivíduo a gente vai chamar de genoma. Aqui a gente tem a distribuição dos genes, ok? A tabelinha aí que ensina como esses genes são a probabilidade desses genes serem distribuídos. E aí um personagem muito importante aí no começo do estudo da genética, que era um padre matemático, o Gregor Mendel, que descobriu, estudando ervilhas, certo? Vários dos princípios da genética, certo? Então essa aula vai ser uma sequência na verdade, essa vídeo aula é a primeira de uma sequência falando dos diversos assuntos da genética. Então na primeira aula vamos ver conceitos básicos, né? Os conceitos prévios que seriam interessantes você entender para conseguir prosseguir no assunto da genética. Bom, primeira coisa é entender que a genética estuda o gene, ok? E o que é o gene? O que é um gene? Né? Qual é a definição de gene? Bom, o gene ele é um trecho do DNA e ele contém uma informação para a produção de um RNA. E o que o RNA vai fazer? Ele vai fazer uma proteína. Ele contém informação da proteína. Então, o que o gene é? Qual que é a especialidade dele? Armazenar e transmitir informação. O gene é especializado em armazenar e transmitir uma informação. No caso, um gene vai produzir, né, um pedaço do DNA, uma fita de DNA pode ter aí vários genes, depende do ser vivo, a quantidade. Então, esse trecho do DNA ele vai ser transcrito e poderá se transformar em um RNA. Também poderá ser duplicado, transformando-se assim, duplicando aí o DNA. Bom, o locus gênico, aqui a gente tem a estrutura de um cromossomo, certo? Seu centrômero. O locus gênico é o local do cromossomo onde existe um gene, ou seja, como a gente viu aqui na figura anterior, o local é responsável pela produção, pela transmissão de informação para se construir, para se fazer um DNA. Então, isso é um locus gênico, certo? Quem começar a estudar genética vai ouvir falar muito nessa palavra, principalmente na faculdade, mas no ensino médio também, então, de forma introdutória, é isso que é o locus gênico. Bom, genes alelos. Isso daí, no ensino médio, você já vai ouvir muito, certo? Genes alelos e cromossomos homólogos. Vou começar aqui com os cromossomos homólogos. O que acontece? No caso do ser humano, a gente tem 46 cromossomos, sendo que desses 46, 23 vêm do pai e 23 vêm da mãe, certo? Totalizando aí 46 cromossomos. Acontece que esses 23 cromossomos, eles são semelhantes, eles são, digamos assim, do mesmo tipo, certo? Eles são homólogos. Eles têm a mesma origem, certo? Então, o gene que eu tenho nesse cromossomo, vamos supor aqui, esse cromossomo veio do pai e esse cromossomo veio da mãe. É o mesmo cromossomo, ok?
Só que um veio do pai e outro veio da mãe. Por isso é chamado de cromossomo homólogo. É aquele cromossomo que vai ter a mesma origem. Nesses cromossomos homólogos, a gente tem os locos gênicos, que são vários, certo? Temos vários locos. Aqui tem a representação apenas de dois. Então, esses genes aqui, ó, eles são chamados de genes alelos, certo? Então, o mesmo gene que encontro no cromossomo que veio do pai, a gente vai encontrar no da mãe. Acontece que eles podem ter algumas diferenças ali no caso, certo? Que a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, genes alelos são os mesmos genes tanto encontrado nos cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? São aqueles que vêm do pai e da mãe. Um veio do pai e outro veio da mãe. Se é o mesmo gene, certo? Se é o mesmo gene, eles são cromossomos homólogos. Mesmo gene não, desculpa, mesmo cromossomo. E o mesmo gene, a gente vai chamar ele de alelo. Então, os genes alelos eles vão determinar diversas características no organismo. Hipoteticamente aqui, então estou colocando aqui o gene A, certo? O gene alelo A vai determinar aí o formato do queixo, o B o formato dos olhos e o C a cor dos pelos, certo? Então cada gene vai determinar uma característica, né? Hipoteticamente, a princípio, certo? Bom, quando a gente tem genes alelos iguais, né? Ou seja, eu tenho o gene A aqui e o gene A é igual ao gene, vamos continuar aqui sendo o do pai e aqui sendo o da mãe. Só mudar de cor para ficar um pouquinho melhor. Vou colocar um azul aqui, pronto. Pronto. Então, esse gene A aqui, ó, outra coisa que eu esqueci de falar, é que a letra maiúscula vai representar. Opa, a letra maiúscula, voltando um. A letra maiúscula, letra maiúscula, representa um gene dominante. Então, esse gene, quando representado por uma letra maiúscula, a gente chama ele de gene dominante. Quando a gente representa esse gene por uma letra minúscula, esse gene é recessivo. É o mesmo gene, só que um é dominante e o outro é recessivo. Ok? Quando a gente tem genes alelos iguais, sejam ele com letra maiúscula ou com letra minúscula, como nesse caso aqui, ó, dois genes, um que veio do pai e outro que veio da mãe, que veio do pai e que veio da mãe, quando eles são iguais, a gente chama eles de homozigoto, certo? A gente vai chamar eles de homozigoto. Quando esses genes eles são diferentes, então aqui eu tenho um A maiúsculo e olha, é o mesmo gene, só que esse é recessivo. Ele é um A minúsculo. Então eu tenho aqui um gene B maiúsculo e um B minúsculo. Quando existe essa diferença, eu tenho um heterozigoto. Quando são iguais, eles são homo, certo? Iguais, homo. E quando eles são diferentes, eles são hétero. Certo? Iguais, homo, diferentes, hétero. Então aqui de novo, os genes, os cromossomos homólogos, genes alelos, certo? Cromossomos homólogos, esse cromossomo homólogo, genes alelos, gene alelo, alelo e alelo. Vamos lá. Esse daqui, ó, esses dois genes, eles são homozigotos ou heterozigotos? A maiúsculo e A maiúsculo. Se eles são iguais, eles são homozigoto. B maiúsculo e B minúsculo são diferentes. Então, são hétero. Aqui, C minúsculo e C minúsculo. Ou seja, também hétero.
Aqui eu estou colocando aqui, mas como é heterozigoto, então não tem um acento. Heterozigoto. Se fosse só hétero, teria, né? Mas heterozigoto não tem. Certo? Conceito importante para entender o que está por vir, certo? Então, se você anotaria aí no papel esses conceitos, para você já ir assimilando, para facilitar. Bom, aí como eu já falei, gene dominante vai ser representado pela letra maiúscula. Então, quando eu tenho dois genes dominantes, os dois vão se expressar. Então, os dois vão se expressar. Quando eu tenho um gene dominante e um gene recessivo, apenas o gene dominante vai se expressar. Então, esse conceito é importante para entender quando a gente for fazer a distribuição, quando a gente for estudar a primeira e segunda lei de Mendel, certo? Então, vamos para o passo aí para a gente poder entender. Gene dominante, como o próprio nome diz, ele domina o gene recessivo. Ah, mas o gene recessivo ele nunca então vai se expressar? Sim. Ele só vai se expressar quando os dois. Opa! Calma aí. Quando os dois forem recessivos. Então, para que o gene recessivo se expresse, ele precisa de dois genes recessivos. Tanto que veio o do pai e o da mãe, certo? Nos seus cromossomos homólogos, né? Os genes alelos homozigotos, porque eles são iguais. Olha quanto termo aí, né? Homozigoto, recessivo. Homozigoto, recessivo. Quando eu tenho um homozigoto recessivo, homozigoto de iguais recessivos, representado com a letra minúscula, aí eles vão se expressar. Então, aqui novamente, se eu tenho aqui heterozigoto, né, os genes alelos são heterozigotos, então esse gene não vai se expressar. Quem vai se expressar é apenas o dominante. E o que é o genótipo? O genótipo é o conjunto de genes que a gente tem, certo? Então, eu tenho aqui um gene que vai determinar... Opa, tá voltando tudo aqui. Eu tenho esses genes alelos aqui, cromossomos homólogos, certo? Cromossomos homólogos. Genes alelos. O conjunto desse genes alelos, desculpa, o conjunto, na verdade, dos genes, né? A gente vai chamar isso de genótipo. Esse conjunto a gente chama de genótipo. Então a gente está representando aqui. Qual é o genótipo daquele determinado indivíduo? O genótipo desse indivíduo aqui, no caso, é Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho e Dzão, Dzão. Por aqui a gente conseguiria fazer algumas coisas. Como é que isso daqui são o quê? Genes alelos ou cromossomos homólogos? São genes alelos. Nesse caso aqui, homozigoto. Nesse caso, heterozigoto. Heterozigoto, dominante. Aqui, heterozigoto, dominante. E aqui, homozigoto, dominante. Então, é só para reforçar, esse gene manifesta. No caso desse daqui, como é homozigoto dominante, os dois vão se expressar. Aqui vai se expressar por quê? Porque os dois são recessivos. O A aqui não irá se expressar. E aqui também vai se expressar porque é dominante mesmo, né? Então os dois dominantes se expressam. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Opa. Bom, e o que é o fenótipo? O fenótipo é diferente do genótipo. O genótipo são os genes em si, certo? É a sequência de genes. E o fenótipo é a aparência física ou fisiológica de um organismo. Então, o fenótipo ele é a interação entre os genes e o meio ambiente. E aí, uma situação hipotética, certo? Eu tenho dois gêmeos que nasceram, são gêmeos idênticos, e por força do destino, um aí foi para a Somália e outro foi para a Itália. Esse
Esse gêmeo aqui ele teve menos oportunidade, a alimentação dele foi mais pobre, teve dificuldades com a nutrição, enquanto esse lá na Itália teve todo acesso, ele teve escola boa, teve uma nutrição, não lhe faltou nada, pelo contrário, sobrou. O que acontece? Eles têm os genes iguais, o genótipo deles é igual. O genótipo deles é igual. Porém, o ambiente a que eles moram foram diferentes, né? Considerando que lá na Somália, né, pode ser que ele tenha levado uma vida boa na Somália, né? Porque na Somália ele vai levar uma vida ruim. Mas considerando aí que ele levou uma vida ruim, mesma coisa na Itália, né? Poderia levar uma vida ruim e ter desnutrição lá também. Mas considerando que aqui, nesse lugar, ele teve uma nutrição ruim e na Itália não foi assim, certo? Ele teve todo acesso. Então, apesar deles terem um genótipo diferente, o ambiente, o genótipo diferente não, o genótipo igual, o ambiente ali era diferente. Então, o que isso pode acontecer? Eu ter um fenótipo diferente. Ó, os genes deles é igual, é igual. Tem estudos aí também falando, há um tempo atrás foi divulgado duas gêmeas em que uma fumou durante toda a vida e a outra não. E esses anos passando, uma acabou ficando bem diferente da outra. A que fumou aparentava ser mais velha, e enquanto a outra conservava um aspecto mais jovem. Elas tinham o mesmo genótipo, o genótipo era igual, porém, o que era o fator diferencial aí? Foi o ambiente, no caso, o cigarro. Certo? Bom, a primeira lei de Mendel eu vou deixar para a próxima aula. Se você quiser saber quando vai rolar essa aula, vai ser em breve, mas assina aí o canal, assina aí as notificações, certo? Inscreva-se para você ficar sabendo assim que essa aula estiver pronta. Então, todos esses conceitos que a gente estudou aqui agora, a gente vai aplicar na primeira lei de Mendel, certo? E na segunda lei de Mendel também. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, é só perguntar. Beleza? Deixa aí nos comentários. Falou, valeu, até mais.